Nessa videoaula, vamos abordar a construção de linhas retas no GeoGebra. Em outras palavras, vamos abordar como construir retas, semi-retas, segmentos de retas, vetores e caminhos poligonais. Para iniciar essa videoaula, vamos abrir o software GeoGebra e vamos construir, utilizando o mouse, esses objetos. A primeira coisa que vamos construir é uma reta. Então, clico aqui no ícone correspondente à construção de linhas retas. Vou clicar em reta. Como você pode ver, a malha quadriculada já está exibida no GeoGebra. Então, eu vou clicar aqui em um ponto e vou clicar em outro ponto. Com isso, eu construí uma reta AB. Se eu teclar ESC, você pode notar que a ferramenta selecionada passou a ser o ponteiro, ou a ferramenta mover. Com isso, eu posso modificar a letra que indica o nome dos pontos, para que a reta não passe sobre ela. Posso ainda modificar a posição dos pontos, e aí com isso eu obtenho uma outra reta. Então, veja o que acontece ao modificar o ponto A de menos 7,3 para menos 8,4. Modificou a equação da reta que aparece na janela de álgebra. Novamente, eu vou clicar na ferramenta linhas retas e vou selecionar a ferramenta semi-reta. Clico, seleciono a ferramenta semi-reta e clico em outros dois pontos. Vou clicar neste ponto e aqui. Com isso, eu construí uma semi-reta CD. Novamente, teclo em ESC e modifico o lugar do nome dos pontos. E também vou modificar o lugar do nome da semi-reta, que é B. Novamente, vou clicar na ferramenta linhas retas e vou clicar em segmento. E vou construir um segmento aqui. O GeoGebra construiu um segmento EF, chamou esse segmento de C, que tem comprimento 3, assim como está mostrado na janela de álgebra. Eu posso também construir um segmento de comprimento fixo. Para isso, eu clico em linhas retas e clico na ferramenta segmento com comprimento fixo. Agora, basta escolher um ponto. O GeoGebra exibe essa caixa de diálogo, segmento com comprimento fixo, e pede para que eu digite um comprimento para o meu segmento. Eu vou digitar então 1,5, ou seja, 1,5 unidade. Dou OK. O GeoGebra construiu um segmento GH de comprimento 1,5. Eu selecionei a ferramenta ponteiro e vou modificar o H. Como a gente pode ver, o H só pode ser movido em torno de G numa distância correspondente a 1,5. Ou seja, ao modificar a posição de H, eu não modifico o comprimento do segmento GH que foi construído com a ferramenta segmento de comprimento fixo. Vejamos agora o que acontece ao mover o ponto G. Como você pode ver, todo segmento acompanha o ponto G, que funciona como uma âncora do segmento. Por último, vamos construir um vetor. Para isso, clicamos novamente na ferramenta linhas retas e clicamos em vetor. Agora basta escolher um ponto de origem e um ponto da extremidade final. Então, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Agora, teclo ESC e vou modificar alguns parâmetros. Por exemplo, se eu modificar o ponto I, eu obtenho um novo vetor. Se eu modificar de lugar o ponto J, eu obtenho um outro vetor. Por que eu obtenho outro vetor? Porque eu modifiquei o comprimento, a direção e o sentido. Se eu clicar no vetor e arrastar, eu obtenho um vetor com o mesmo comprimento, mesmo sentido e mesma direção em outro ponto do plano cartesiano. Esse vetor ele é o mesmo do vetor anterior. Por quê? Porque ele tem o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. As construções que realizamos anteriormente podem ser realizadas de outra forma, ou seja, utilizando comandos
no campo de entrada. Como você pode ver, aparece aqui alguns comandos do software que permitem realizar a construção de reta, semirreta, segmento e vetor. Então vamos realizar algumas construções utilizando esses comandos. A primeira coisa que vamos fazer é construir uma reta pelo ponto AB. Então, para isso, vamos clicar aqui na caixa de entrada e vamos digitar o comando reta. À medida que eu digito, aparecem 3 sintaxes possíveis: reta, ponto, ponto, reta por um ponto e uma reta paralela e a reta por ponto vetor diretor. São as mesmas que a gente aponta na nossa caixa de fundo azul. Eu quero construir uma reta que passa pelo ponto A e B. Então, para isso, eu vou clicar na primeira sintaxe. Então, reta, ponto, ponto. Eu quero construir essa reta passando por A e B. Então, assim eu digito A, teclo Tab e digito B. E agora, basta dar Enter e aparece a reta A na janela de visualização e a sua equação na janela de álgebra, que é menos 3x mais y igual a 0. De maneira semelhante, vamos construir uma semirreta com origem em A e passando por C. Então, para isso, na caixa de entrada vamos digitar semirreta. Já aparece a sintaxe apontando 2 possibilidades. A nossa semirreta vai ter como origem o ponto A e vai passar por C. Assim, eu vou selecionar a primeira sintaxe, ponto inicial, ponto. O nosso ponto inicial é A. Teclo Tab. O nosso ponto pela qual ela vai passar é o C. Digito C e teclo Enter. O GeoGebra constrói a semirreta B, que tem origem em A, passando por C. Na janela de álgebra, o GeoGebra exibe a equação da reta suporte dessa semirreta. Agora, vamos construir um segmento por D e passando pelo ponto 8, 5. Para isso, vamos digitar segmento. Ao digitar somente S e G, o GeoGebra já exibe as sintaxes possíveis. Eu vou clicar na primeira, segmento ponto, ponto, e vou dar como entrada o ponto D, e como eu falei, deve passar pelo ponto 8, 5. Vou digitar então o ponto 8,5. Eu digitei a sintaxe de ponto usando os parênteses 8,5. Esse segmento deve passar então por D e chegar até o ponto 8,5. Dou Enter. O GeoGebra construiu o segmento C, cuja uma das extremidades é o ponto D e a outra extremidade é o ponto 8,5. Como você pode notar, o GeoGebra não construiu o ponto 8,5. Ele apenas construiu um segmento que tem extremidade neste ponto. Para facilitar a nossa visualização, eu vou clicar na ferramenta Mover Janela e vou clicar aqui, vou exibir o eixo e vou exibir a malha. Como você pode ver, o GeoGebra construiu um segmento C, onde uma das extremidades é o ponto D e a outra extremidade é o ponto 8, 5. Por último, vamos construir um vetor que tem como entrada somente o ponto E. Então, na caixa de entrada, eu vou digitar vetor. Ao digitar apenas o V, o E e o T, o GeoGebra já entende que deseja construir um vetor. Então, eu clico na primeira sintaxe. Por quê? Porque eu vou dar como entrada apenas o ponto E. Digito E, vejamos o resultado. O GeoGebra construiu um vetor com origem em 00 e extremidade no ponto E. Na janela de álgebra, aparece a indicação desse vetor na forma de uma matriz. Então, essas são formas de construir retas, semirretas, segmentos e vetores utilizando comandos na caixa de entrada. Agora, vamos construir
um caminho poligonal. Então, para isso, clicamos na ferramenta Linhas Retas e selecionamos Caminho Poligonal. Vamos ler a descrição da ferramenta. Selecione todos os vértices e então clique novamente no vértice inicial. Então, vou fazer o seguinte, vou clicar no vértice aqui, vou clicar em outro aqui, outro aqui, outro aqui, este vértice, mais um vértice e agora vou clicar no vértice inicial, que é o vértice A. Foi construído um caminho poligonal. Vou teclar ESC para selecionar o ponteiro e vou ocultar os pontos A, B, C, D e F simultaneamente. Então, para isso, eu clico no ponto A, pressiono a tecla Shift e clico no ponto F. Como você pode ver, todos os pontos ficaram selecionados. Agora eu clico com o botão direito sobre eles e clico em Exibir Objeto. Como você pode notar, todos os pontos de A até F foram ocultados simultaneamente. Se eu clicar com o botão direito sobre um deles novamente e clicar em Exibir Objeto, todos voltam a ser exibidos na janela de visualização. Com a ferramenta Mover selecionada, eu vou desenhar um retângulo para selecionar todos simultaneamente e vou teclar em Delete. Com isso, eu deletei tanto os pontos quanto o caminho poligonal. Agora eu vou construir uma lista de pontos. Então, na caixa de entrada, eu vou digitar o seguinte comando: L igual, abre uma chave, digito as coordenadas dos pontos que eu desejo e fecho chave. E vou dar Enter. Como você pode ver, foi criada uma lista na janela de álgebra, mas essa lista não foi exibida na janela de visualização. Eu vou clicar no pontinho aqui. Aí o GeoGebra exibiu todos os pontos na janela de visualização. Por enquanto vou deixá-los visíveis e vou construir a partir destes pontos um caminho poligonal. Então, para isso, clico na entrada e vou digitar caminho. O GeoGebra já exibe sintaxes possíveis e eu quero um caminho poligonal a partir de uma lista de pontos. Agora, basta digitar o nome da minha lista, que é L maiúsculo. Ou seja, esse L maiúsculo que nomeia minha lista foi escolhido por mim. Poderia ser qualquer outro nome. Poderia ser lista, poderia ser K, poderia ser H, qualquer outro nome da minha escolha. No caso, eu escolhi L, então eu vou dar um Enter e o GeoGebra vai desenhar um caminho poligonal tomando como vértices os elementos da minha lista L. Usando o mouse, eu vou ocultar os pontos da minha lista. Vou clicar com o botão direito sobre o caminho poligonal e vou ocultar o seu rótulo. Clicando na ferramenta Mover, janela de visualização, eu vou clicar com o botão direito, vou ocultar a malha, novamente vou ocultar os eixos. Fico somente com o meu caminho poligonal exibido na janela de visualização. Agora, clico na ferramenta Ponto e clico em Ponto em Objeto. Vou construir um ponto sobre o caminho poligonal. O GeoGebra criou um ponto A sobre o caminho poligonal. Teclo em ESC para selecionar a ferramenta Mover. Clico com o botão direito sobre A e clico em Propriedades. Abre-se essa janela com as seguintes abas: Básico, Cor, Estilo, Álgebra, Avançado e Programação. Eu vou clicar primeiramente em Cor e vou modificar a cor do meu botão para vermelho. Agora clico em Estilo e vou modificar o tamanho do ponto para 5. Ok, basta fechar a janela. Ali estão as modificações aplicadas no ponto A. Agora eu vou clicar novamente no ponto A com o botão direito e vou ocultar o seu rótulo. Novamente clico com o botão direito sobre o ponto A e vou animar esse ponto. Vejamos o que acontece. O ponto A
vai se deslocar sobre o caminho poligonal. Chegando no final, ele retorna ao início e faz todo o caminho novamente. Eu quero parar esse ponto, mas eu não vou com o meu mouse clicar sobre o ponto A na janela de visualização. Eu vou na janela de álgebra, clico com o botão direito e clico em animar. A animação do meu ponto é paralisada. Vou clicar no ponto agora e vou colocá-lo aqui no início. Agora eu vou ocultar o meu caminho poligonal. Para isso, basta clicar aqui na janela de álgebra, no pontinho verde que está no meu caminho poligonal. Então agora ficou na janela de visualização apenas o meu ponto A. Com o mouse eu clico com o botão direito em ponto A e vou clicar em habilitar o rastro. Clico novamente com o botão direito sobre o ponto A e vou animar o ponto A. Veja o que acontece. O ponto A percorre novamente o caminho poligonal e vai sendo desenhado o seu rastro. Nessa videoaula, abordamos então a construção de linhas retas no GeoGebra utilizando o mouse ou por meio de comandos na caixa de entrada.